Ele merece toda a honra, todo louvor e toda a glória. Vamos cantar juntos ao Senhor. Vem com a gente, vem! Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. As palmas. Sobre o meu pensar, em tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sim, Jesus, reina sobre nós, o teu reino inabalável que não tem fim. Vem, assim como as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia, a esperança também se renova, queridos, de dias melhores. E é sobre isso que nós cantamos, colocamos nele. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Sim, Jesus, colocamos toda a nossa esperança em ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, olhando para
eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e Nós nos rendemos a Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
nós nos rendemos verdadeiramente, Senhor. Nós sabemos que a nossa esperança não pode estar em homens, não pode estar em situações, em governos. A nossa esperança está no Teu governo, Senhor, na Tua soberania, no Teu reino sobre nós, porque o Senhor é o centro de tudo. O Senhor é o centro, Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. O meu início, o meu fim, que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Você pode cantar isso mais uma vez? Declare que Ele é o centro de todo o teu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim. Meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem
Olá, IBC Fortaleza, estamos encerrando abril, esse mês que foi de muita esperança para todos nós, a esperança do porvir, a esperança que está em Jesus Cristo. E é com essa esperança que aguardamos o nosso retorno ao campus. Não se preocupa, quando for viável nós vamos comunicar nas nossas redes sociais. Então aguarda um pouquinho que já a gente está junto na tenda. Próximo domingo já é maio, com um novo mês, uma nova série. O tema será saúde e vida, pois o evangelho que vivemos é integral. Então, além do espírito, vamos cuidar da nossa saúde física, emocional, relacionamentos, finanças, enfim, tudo que precisamos para manter uma vida plena diante de Deus. Próxima sexta-feira teremos mais uma edição do 24 Horas de Oração, acontecendo no nosso canal do YouTube. Esses encontros acontecerão sempre na última sexta-feira do mês. E a cada hora haverá servos da IBC conduzindo esses momentos. Será das 17 da sexta-feira às 17 do sábado. E todas as segundas-feiras, às 6 da manhã às 7 da manhã, temos a nossa live no Instagram da IBC Fortaleza. No dia 1º de maio, sábado, teremos o nosso Igreja em Movimento. No último encontro, fizemos várias rodas de conversas online através do Zoom. E dessa vez seguiremos o mesmo programa. Vai começar logo após os 24 Horas de Oração, às 17h30 no canal da IBC Fortaleza no YouTube. E depois seguimos para as salas do Zoom, onde podemos bater um papo mais reservado sobre nossos grupos de relacionamento. Então não perca! Você faz parte do time de servos da IBC? Já serviu em alguma área, serve atualmente ou deseja servir? Então vê só esse vídeo. Se você identificou com esse vídeo, te convidamos a responder algumas perguntas que colocamos no link que está na bio do nosso Instagram e na descrição dessa transmissão. Queremos com isso mapear e conhecer melhor cada um que faz essa igreja acontecer. Encerro esse momento falando do CR Casais. Amanhã, segunda-feira, inicia uma nova temática, o amor, onde será abordada as 5 linguagens do amor. A programação acontece no canal da IBC Fortaleza no YouTube às 19h30. Tenha uma semana sensacional e até a próxima. Olá, amada Igreja de Jesus, eu continuo me chamando Armando. Um bom domingo para você, em nome do Senhor. Olha que bom nós estarmos juntos novamente e certamente estaremos em breve nós estaremos nos reunindo como congregação. Por enquanto ainda é impossível, 10% é a medida que o governo nos permite, não torna exequível nem agradável a gente simplesmente admitir 10% da nossa membresia, deixando muita gente de fora. Então, aguardem, logo vamos continuar orando, o governo há de mudar esse decreto e a gente vai poder voltar ao vivo, a cores, com o abraço, com ósculo santo, com cumprimento, para a honra e glória do Senhor. Que bom! Mas nesse momento eu quero falar com vocês sobre um texto da palavra de Deus que está lá em Êxodo no capítulo 35. Moisés recebe as leis, em Êxodo 20, os 10 mandamentos, depois as leis acerca da construção do tabernáculo, acerca das leis cerimoniais, das leis morais, enfim. Depois, por uma demora de Moisés ali no Monte Sinai, Arão é induzido a permitir o povo construir um bezerro de ouro. Ou seja, as pessoas tiraram o que de melhor tinham
para construir um ídolo que não o salvara do Egito, que não podia, na verdade, fazer absolutamente nada pelo povo, mas toda a sua fortuna, todos os seus bens valiosos, e principalmente o ouro, foram colocados ali a serviço de um ídolo. Muito triste isso. Mas logo depois, Moisés não só desce do monte, como ele arrebenta as tábuas da lei, ele fica muito zangado, ele fala com Deus, ele quer desistir, ele destrói aquele bezerro de ouro, mas logo em seguida Deus renova o seu pacto. E Moisés recebe novamente as instruções. Manda fazer ali, Deus manda Moisés trazer uma nova tábua ou tábuas para que ele possa reescrever novamente os mandamentos. Mas no capítulo 35, olha o que diz a palavra de Deus. Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze. Que texto maravilhoso esse, não é? Primeiro, a oferta era para ser entregue ao Senhor. Estaria à disposição dos sacerdotes, serviria para a construção do tabernáculo, serviria para o sustento dos levitas, mas a oferta era para o Senhor. É assim que nós fazemos na igreja local. Toda a oferta é dada como ao Senhor, para o sustento, para a manutenção de toda a operação de subsistência como igreja, dos ministros, dos investimentos que são feitos na área, até de equipamentos para que possamos ter nossas lives, pessoal que trabalha na nossa Fundação Batista Central, distribuindo cestas básicas, como está acontecendo nesses dias, enfim, é isso que nos motiva a continuar investindo na obra do Senhor. Entreguem uma oferta ao Senhor, todas as pessoas de coração generoso, e essa palavra não só trata da generosidade, mas da voluntariedade. Veja que aqui não se fala de cifras, simplesmente de corações generosos para apresentarem oferta ao Senhor. E outra coisa linda desse texto é o fato de que a oferta pode ser ouro, prata ou bronze. Vocês têm ideia desses minerais, do valor desses minerais? Os valores são discrepantes, mas para mim o mais importante é que não apenas o mais rico, que tinha seus adereços de ouro, podia ofertar, ou poderia ofertar, mas aquele também mediano, aquele de classe média, que talvez tivesse só a prata, ele também poderia ofertar. E depois, aquele que tinha só o bronze, um metal menos nobre, ele também poderia ofertar. Só para você ter uma ideia, nos dias de hoje, um grama de ouro custa em torno de R$300, certo? Aí, se você falar em 1 grama de prata, nós estamos falando em quase R$5. Mas se você falar em 1 grama de bronze, nós estamos falando no valor de uma moedinha de 50 centavos, exatamente como essa moeda. Esse texto é uma lição para a minha vida. É que Deus não está interessado, na verdade, na quantidade, mas na fidelidade de cada um, dando segundo o que se propõe no coração e dando segundo as suas posses. E é muito importante isso, é como aquela lição de Mateus 25, em que o Senhor retorna para ver o investimento que cada um tinha feito com aqueles talentos. E ao final, o Senhor respondeu: muito bem, aquele que tinha investido, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Mateus 25, 23. E esse é o princípio, meu irmão. Talvez agora eu esteja realmente falando com você, que ganha bem pouquinho,
com você que pensa, meu salário não vai fazer diferença, a minha oferta é tão pequena, você acha até desprezível, que você acaba não exercendo a sua fidelidade ao Senhor nesse momento. Então lembre-se, é a moedinha da viúva que faz diferença, é a fidelidade no pouco que faz diferença. Então não deixe de contribuir, não deixe de ser fiel, seja com ouro, se Deus tem lhe abençoado com ouro, pois seja fiel ao Senhor, esta é a razão que Ele tem lhe abençoado. Seja com a prata, seja fiel com o Senhor. É importante o sustento da obra do Senhor com aqueles que podem de verdade contribuir mais. Mas também seja fiel no pouco quando o Senhor pedir de você ou der a você apenas a moeda, 50 centavos. Apenas 50 centavos. Ele não falou da quantidade de bronze, apenas que você deveria dar a sua oferta segundo a proporção daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E você sabe que você tem recebido de Deus alguma coisa digna de ser colocada também nas mãos do Senhor. Então faça isso, faça a sua oferta em nome de Jesus. Faça agora, faça através do Pix, faça através da nossa conta bancária, como você achar melhor, não é? Quando estávamos presenciais, a gente corria e colocava lá no gasofilácio. Mas de uma forma ou de outra, Deus há de lhe orientar a fazer isso com fidelidade para a honra e glória do nome dele. Eu sei que quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. E é isso que nós queremos ver acontecendo na vida de toda a congregação. Para a honra e glória do Senhor, para o sustento da sua obra, até que Ele venha, até que Ele volta, porque a igreja é de Jesus e a igreja não para. Amém. Eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar.
temor, junto com os anjos cantar eu vou. É o Cordeiro que se entregou, Ele vem, Ele vem. O nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Sim, vem, Senhor. O nosso Deus, Maranata, vem, de receber. vem, Vamos clamar, então vem. E toda a igreja clama, toda a igreja clama. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. A pandemia tem nos imposto uma mudança radical no nosso modo de viver e pensar. Nunca ficamos tanto tempo lacrados em casa, nunca tivemos tanto receio de estar com pessoas, nunca usamos tantos eletrônicos para nos comunicar. Há um misto de praga e medo, confinamento e desastre que nos remete a cenários escatológicos como se fosse impossível voltar ao normal. Ao pensar neste momento quase apocalíptico, nada faz mais sentido e nada se faz mais necessário do que a esperança. Uma firme convicção de que Deus está no controle e que agirá para transformar o mundo que ora vivemos. Não é fácil esperançar quando estamos trancafiados com nossas crianças, escalando paredes e a geladeira cada vez mais vazia. Dizer que tudo vai melhorar soa como um blá 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 piedoso que não resolve a fome de quem precisa ganhar o pão de cada dia. Mas para nós que cremos em Cristo, podemos sim falar da esperança do porvir. Em Cristo tudo vai acabar bem, tudo terá um final feliz. Nesse momento escatológico, a IBC deposita sua fé no Deus de toda a esperança. Olha para o futuro com esperança e em Cristo encontra forças para enfrentar a pandemia, esperançando de modo sóbrio, simples, para a glória de Deus cujas promessas não falham. A esperança bíblica não apenas deseja algo de bom para o futuro, como também espera confiantemente e tem a certeza de que acontecerá. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz.
em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu quero dar as boas-vindas a você em nome da IBC Fortaleza, da família IBC. Você que veio aqui para adorar o nosso Deus, para louvar esse Deus maravilhoso, glorificar o nome de Jesus. E também ouvir da palavra de Deus, essa palavra que, como eu sempre falo, é uma palavra que alimenta, que traz vida, é uma palavra que é esperança, é uma palavra que sara, que cura, que liberta, que salva. Assim é a palavra de Deus. Meu nome é Welton Demétrio e é com muito temor e tremor, com muita responsabilidade e ao mesmo tempo com muita alegria, com muita felicidade, que hoje coube a mim compartilhar um pouco com você a respeito da palavra de Deus. Nós vamos meditar juntos nessa palavra e eu creio que o propósito de Deus será realizado no meu coração e no seu coração. Eu te peço que se desarme, que quebre todos os preconceitos, que tire todos os conceitos preconcebidos, isso é o preconceito, e deixe que Deus fale ao seu coração nesse dia. Antes disso, nós vamos orar, pedir a unção, a direção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender, discernir a sua palavra, porque nós sabemos que o discernimento da palavra do Senhor, ele é espiritual, é obra do Espírito Santo em nós. Então, se você pode, feche os olhos e vamos orar, entregando a Deus o nosso culto de hoje e pedindo a direção, o discernimento que vem do alto para podermos entender aquilo que Deus fala conosco e também colocarmos em prática a sua palavra. Então, se você pode, feche os olhos agora e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em primeiro lugar para te adorar, para glorificar o teu nome santo, maravilhoso, glorioso. Senhor, como é bom estarmos na tua presença, Senhor. Jesus, como é bom, porque foi o teu sacrifício que nos deu esse direito de chegarmos diante do Pai com toda a confiança, Senhor. Obrigado por isso. E a razão de estarmos aqui, Senhor, é glorificar o teu nome, Senhor. A razão de estarmos aqui é louvarmos o nome do Senhor e também ouvirmos da tua palavra, Senhor. Nós necessitamos dela, ela é o nosso alimento, Senhor. Então, em nome de Jesus, traz, Senhor, compreensão, traz, meu Deus, a unção que vem do teu Espírito, Senhor, e que nós possamos entender a palavra do Senhor e praticá-la, porque esse é o teu desejo. Abençoa todos aqueles que estão conosco, Senhor, aqueles que estão via internet ouvindo a tua palavra, Senhor, tirando um tempo de dedicação a ti, Senhor, reconhecendo que nós necessitamos de ti, nós somos absolutamente dependentes do Senhor e glórias a ti por isso. Como é maravilhoso depender desse Deus tão tremendo, tão grandioso, tão poderoso. Então, meu Deus, muito obrigado por isso. Nós oramos te pedindo e de já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 5 a 13. Se você está com a sua Bíblia em mãos, você pode abrir a sua Bíblia, quer seja em papel, como esta, quer seja no aplicativo. Mas se você não estiver com a oportunidade de abrir a Bíblia, também vai ser projetado aqui nos slides. Então, Marcos capítulo 13, versículos 5 a 13, começa assim. Palavras de Jesus aqui. Versículo 5 em diante. Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora,
pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O versículo 8 que nós acabamos de ler, no Evangelho de Mateus, ele se expressa dessa forma: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O Evangelho de Mateus, ele narra essa passagem, assim como muitas outras que se repetem nos evangelhos, mas o Evangelho de Mateus ele é mais detalhado. E a diferença desse versículo no Evangelho de Mateus é que ele inclui fomes, pestes e terremotos. Ele fala também acerca das pestes, quando Jesus explica e expõe aqueles sinais que antecederiam a sua vinda, a sua segunda vinda, a sua volta, o seu retorno. Queridos, Jesus, ele respondendo aos seus discípulos, ele lhes fala exatamente sobre isso: sinais da sua volta, sinais da sua segunda vinda. Quando esses sinais começassem a acontecer, é porque estaria muito próximo o seu retorno. Os discípulos perguntaram a ele: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? E Jesus, nem ele mesmo naquela ocasião sabia quando. Ele estava aqui na forma de homem, mas ele sabia o que estaria acontecendo no mundo. Ele sabia como o mundo estaria nos dias que antecipassem o seu retorno, no tempo que antecipasse a sua volta. O principal objetivo de Jesus aqui nessa exposição era exatamente alertar os seus discípulos para que vigiassem, alertar para que eles não fossem surpreendidos. Eles precisavam saber quais são os sinais, porque tudo que Deus faz, Ele revela antes, e isso é tremendo. Quando aquilo que Deus vai fazer nesse mundo, Ele revela aos seus profetas, Ele revela na sua palavra, de modo que nós já podemos ter o indicativo, aquilo que vai acontecer no futuro. Então Jesus, ele revela os sinais que antecederiam o seu retorno, a sua volta. Os discípulos se preocupavam com isso. E quando nós lemos, eu quero abrir um parêntese, porque as advertências que ele faz com relação aos falsos cristos, ela é especialmente um alerta aos judeus, um alerta a Israel, que continua esperando o seu Messias até hoje. Mas glória a Deus, porque já existem muitos judeus cristãos, judeus convertidos. Fecho o parêntese aqui, queridos, para que nós possamos continuar. Então, esse evangelho, aliás, esse capítulo do Evangelho de Marcos, Jesus expõe um período chamado de tribulação, um período que ele chama também de grande tribulação. Começa com tribulação, mas depois ele se refere como uma grande tribulação. Está em Marcos capítulo 13. E Jesus descreve 3 estágios desse período de tribulação, queridos. O primeiro estágio é o início dessa tribulação, que está em Marcos capítulo 13, versículos 5 a 13, que foi os que lemos hoje. O segundo estágio é o meio dessa grande tribulação, que está nos versículos 14 a 18. E o terceiro estágio é o fim dela, que está nos versículos 19 a 27, todos do capítulo 13. Muitos de nós creem que haverá o arrebatamento da igreja antes dessa grande tribulação. Muitos de nós cremos assim, com base em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que nós não vamos ler agora, assim como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, Apocalipse 3, 10 e 11. Já outros entendem que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. Outros ainda entendem que a igreja vai passar por toda a tribulação. Mas esse assunto, esse tema arrebatamento, não é o nosso foco de hoje. Não é esse o nosso foco hoje. Portanto, independentemente do que você acredita quanto ao arrebatamento, o fato é que as tribulações aumentarão muito na medida em que nós nos aproximamos do período mais crítico, do período mais violento. O que Jesus está dizendo é que as coisas vão se tornando mais difíceis na medida em que os tempos se aproximam da sua volta. É isso que Jesus está alertando
nessa passagem. E o que ele quer com isso é que nós, seus discípulos, estejamos preparados para enfrentar essas dificuldades, queridos. É isso, porque elas existirão com certeza. Ele adverte a respeito disso. Aliás, em alguns países elas já existem. Em alguns países há muito tempo que existe uma perseguição violenta contra os cristãos. Já em outros, como no Brasil, nós estamos apenas agora vivendo o início do início das perseguições realmente mais acirradas ao cristianismo, aos cristãos. Segundo o site Missão Portas Abertas, eu vou ler como o site Missão Portas Abertas define perseguição. Abre aspas, diz assim: perseguição é qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo. Isso pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Os cristãos são perseguidos desde os tempos bíblicos. Atos 4 marca o início da perseguição aos cristãos logo após a descida do Espírito Santo com a prisão de Pedro e João. Simbolicamente, então, afirma-se que esse foi o início da igreja perseguida. No mundo todo, a estimativa é que que mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito global. O número de cristãos com medo de ir à igreja ou que já não têm uma igreja onde ir tem aumentado, bem como daqueles que têm de escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus filhos seguros. Ou das vítimas da violência extrema que perdem familiares, casas, bens e liberdade por compartilhar a mesma crença de muitos aqui no Brasil, que é a fé em Jesus Cristo. Fecha aspas. Essa definição está lá na missão Portas Abertas. E o que Jesus faz em Marcos 13 é exatamente anunciar a intensificação dessa perseguição até chegar o momento da grande tribulação. É isso que Jesus está fazendo aqui em Marcos 13. É isso que ele relata, assim como essa mesma passagem, de forma mais detalhada, está no Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulos 24 e 25. Observem, queridos, que Jesus ele compara o início do período especial da tribulação com as dores de parto. Se nós analisarmos e fizermos uma pesquisa também, até mesmo na internet, você vai conseguir esse esclarecimento. Lá está dizendo que a dor de parto pode ser dividida em 3 momentos que envolvem o nascimento. O primeiro momento é a dilatação. O segundo momento, a expulsão do bebê. E o terceiro, a expulsão da placenta. São os 3 momentos. Os 3 momentos do parto, das dores do parto, que dividem a dor do parto. O grande sinal de que a mulher está entrando em trabalho de parto é exatamente o início das contrações uterinas. O início de forma regular dessas contrações uterinas. E no início, na dor do parto, as contrações elas parecem cólicas menstruais, ou uma dor que dá nas costas da mulher, e essa dor vai e vem em intervalos regulares de 20 a 30 minutos. E na medida em que o tempo está passando, essa dor se torna mais forte, mais intensa e também mais duradoura. Já não é mais demorando tanto, de 20 a 30 minutos. É com esse processo que Jesus compara os sinais de que a sua volta está próxima. É com esse processo. Se nós estivermos nesse exato momento, eu tenho um questionamento a te fazer a você nesse dia. Se nós estivermos nesse momento vivendo o início bem incipiente dessas contrações uterinas, admita, ou pelo menos reflita, que nós estamos agora vivendo essa dor que se parece à cólica menstrual, ou talvez só a dor ainda nas costas da mulher que está grávida.
Quando começa a dor nas costas, não é nem sequer ainda o início da dor que se assemelha à cólica menstrual. A dor, quando começa nas costas, ela acontece num dia, passam-se alguns dias, ela volta, até chegar ao estágio em que as dores se tornam regulares e mais frequentes. E se nós estivermos agora vivendo esse momento da dor ainda nas costas, mas os próximos estágios serão as dores regulares e depois as dores que se intensificarão. Pense nisso, considere a respeito dessa possibilidade. Você pode chegar e me dizer assim: olha, meu irmão, mas os conflitos entre as nações, os terremotos, as pestes, sempre aconteceram na história da humanidade. E eu vou dizer para você, é verdade, você tem razão, sempre existiram mesmo. Mas o que Jesus está dizendo aqui, e uma vez que ele compara estas coisas com as dores de parto, o que Jesus está dizendo é que haverá uma enorme aceleração desses fenômenos. É isso que ele está dizendo. Sempre aconteceu? Sim, sempre aconteceu, mas nunca aconteceu de forma tão acelerada, tão intensa como nos dias atuais. E Jesus, ele já adverte que na medida que o tempo fosse passando, mais e mais seria frequente, mais e mais seria intensificado esse processo. Espero que você esteja comigo. Essa mensagem que nós estamos refletindo hoje é de extrema importância e bastante oportuna. Jesus, ele disse que nós enfrentaremos oposição e perseguição cada vez maiores, tanto de autoridades oficiais, está em Marcos capítulo 13, 9 a 11, como também em nível pessoal. Jesus está advertindo isso. Vocês enfrentarão oposição, vocês enfrentarão perseguição cada vez maiores. E essa oposição, essa perseguição, ela acontecerá tanto por autoridades oficiais, quanto no nível pessoal, no relacionamento interpessoal. E de certa forma, nós já começamos a viver isso. Atualmente, queridos, muitos cristãos estão divididos nas redes sociais. E já há agressão recíproca. Aqueles que entendem que a igreja não deve abrir para realizar suas reuniões, seus cultos presenciais, já agridem aqueles que entendem que a igreja deve abrir sim, com todos os cuidados, e realizar seus cultos presenciais. Da mesma forma, já vemos também agressões entre cristãos com relação à vacina. O que defende que deve ser vacinado já agride o que acha que não deve ser vacinado no momento. E eu não estou entrando no mérito. Eu não estou entrando no mérito nesse momento, se deve, se não deve, se abre, se deve abrir, se não deve abrir. O que eu estou trazendo nesse momento, o que eu estou fazendo é mostrando que essa oposição, que esses conflitos, eles já começaram a acontecer dentro da igreja, no meio do povo de Deus. O que nós vemos hoje é, além da oposição do mundo, além dos conflitos que o mundo já impõe, já estamos vendo acontecer isso entre o próprio povo de Deus, esse tipo de agressão. E isso Jesus já havia advertido, nós lemos isso. Ele disse que aconteceria oposição, aconteceria também perseguição no nível pessoal, e é isso. Jesus, ele também disse que fará parte da oposição e da perseguição os cristãos serem presos. Mas ele também afirmou que o resultado disso, o resultado dessas prisões, é a maior proclamação da sua pessoa, é a maior proclamação da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Historicamente, queridos, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais ela é perseguida, quanto mais oposição se levanta à igreja, mais a igreja recebe a unção do Espírito, mais ela se santifica e mais ela cresce. O apologista Tertuliano, ele escreveu aos seus perseguidores algo que é uma verdade. Ele diz assim, abre aspas: onde vocês nos exterminam, nós nos multiplicamos. O sangue dos cristãos é a semente da igreja. Glória a Deus.
Ninguém pode contra a igreja do Senhor. Ninguém pode contra a igreja de Cristo. Quanto maior a perseguição, quanto maior a oposição, mais ela cresce, mais ela se santifica. Quanto mais o sangue é derramado, maior é o crescimento da igreja. Não será fácil, queridos. Quando as coisas apertarem, não será fácil para pessoas comuns como nós enfrentarmos os tribunais, enfrentarmos os governantes por causa da nossa fé. Mas Jesus nos garantiu que o Espírito Santo vai ministrar por nosso intermédio. Que Deus maravilhoso, Ele não nos abandona. Jesus nos garantiu isso. E quando eu falo em enfrentar tribunais, quando eu falo em enfrentar governantes, entenda enfrentar como ser levado à presença de, não como enfrentamento violento, não. O que eu me refiro é ser levado à presença disso, dos tribunais, dos governantes, numa perseguição, numa oposição por conta da nossa fé. Fato, queridos, é que não há mais tempo para a pregação açucarada. Não há mais tempo para florear a palavra de Deus. Não há mais tempo, queridos, para a pregação superficial, para o evangelho seletivo. Não há mais tempo para florear a palavra. Aliás, nunca houve. A palavra de Deus é algo muito sério, queridos. Ela deve ser pregada nas partes de consolo, nas partes de conforto, nas partes de encorajamento, mas também nas partes duras. O nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça, Ele é um Deus que perdoa. Nós sabemos que Ele é assim, mas a Bíblia diz também que Ele é justo e que Ele é fogo consumidor. Mais do que nunca, nós precisamos ler a palavra de Deus e refletir sobre o que Deus está nos dizendo. Mais do que nunca, nós precisamos entrar a fundo aqui nessa palavra, queridos. Mais do que nunca, nós precisamos garimpar a riqueza que tem aqui dentro, para que nós possamos estar preparados e fortalecidos para quando chegar esta época, que não vai demorar muito. A palavra de Deus, ela diz que Deus está dizendo que a sua palavra, ela encoraja, ela fortalece, mas ela também nos admoesta, ela também nos corrige, ela também nos disciplina, ela também nos confronta. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas foi escrita por inspiração de Deus. E Deus está dizendo que ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir e ela é útil para instruir. É tempo de nós olharmos para ela como se olha para um espelho, como Ele mesmo diz também na sua palavra, como se olha para um espelho que reflete quem nós somos. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a realidade nossa, quem somos de fato e quem nós deveríamos ser, à luz da vontade da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos olhar para ela como se olha para um espelho, para ver a sua própria imagem, comparando quem somos, o que somos, como estamos, com quem deveríamos estar sendo, como deveríamos estar. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse certa vez, abre aspas: as palavras das Escrituras emocionam minha alma como nada mais. Elas me erguem às alturas ou me arremessam para o chão. Elas rasgam-me em pedaços ou me edificam. As palavras de Deus têm mais poder do que os dedos de Davi ao dedilhar sua harpa. Fecha aspas. Que definição tremenda, queridos. Se a palavra de Deus algumas vezes não me arremessa ao chão, é melhor que eu ore mais antes de refletir sobre ela. Se a palavra de Deus verdadeiramente não me lança ao chão muitas vezes, eu preciso refletir se eu verdadeiramente estou
olhando para a palavra com os olhos espirituais. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, ao ser confrontado por essa palavra, muitas vezes eu caio prostrado em lágrimas de arrependimento. Ela eleva aos céus, mas ela também lança ao chão. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ordenou aos irmãos que se autoexaminasse. Segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Queridos, é tempo de arrependimento, é tempo de correção, é tempo de responsabilidade cristã, é tempo de viver uma fé madura, é tempo de crescimento espiritual, é tempo de responsabilidade diante de Deus e para com Deus, tempo de encarar a realidade como ela é. Chega de coach cristão, coach gospel, coach religioso. Sabe, queridos, uma palestra de autoajuda, ela tem seu valor, mas não dentro da igreja. Essa é a minha opinião. Mais importante do que a autoajuda é a ajuda do alto. E é isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos. E somente com a palavra verdadeira que nós vamos alcançar isso. Mais importante do que a autoajuda é a ajuda do alto. Isso porque o mundo vai ficar mais difícil, queridos. Esse mal que atualmente assola a humanidade, você sabe do que eu estou falando? Esse mal que hoje tem limitado tanta coisa. Esse mal que de reboque tem servido de pretexto para nos tirarem a liberdade, para nos privarem da comunhão com os irmãos e para enriquecer alguns políticos sem escrúpulos. Isso é tão somente um prenúncio do que ainda vai acontecer. Se disserem para você que o mundo vai melhorar, que vai voltar ao normal, não acredite. A palavra de Deus, ela não diz isso. Pelo contrário. O apóstolo João, ao receber a visão dos acontecimentos finais, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 4, que ele chorou muito. Mas um dos anciãos, na visão que João teve, um dos anciãos lhe disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. João chorou, e chorou muito com a visão dos últimos acontecimentos, diz a Bíblia. Mas o ancião disse: não chore, não chore, eis aqui aquele que tem o poder, aquele que pode abrir o livro, aquele que pode desatar os 7 selos. Queridos, o mundo vai piorar sim, mas a nossa esperança não é neste mundo. Nós temos um Deus poderoso, nós temos um único Deus, temos um Salvador, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é Deus e que nos ama. A Ele honra, glória e louvor eternamente. Aleluia. E Ele nos ama de uma forma tão grandiosa, queridos, que nós não podemos alcançar o tamanho desse amor. E mais, a palavra diz que esse amor dura para sempre. Portanto, nós podemos ter esperança, nós temos esperança. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que amor lindo! João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salmo 136, versículo 1, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 36, versículo 5, o teu amor, Senhor,
chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Podemos ter esperança, nós temos esse amor de Deus maravilhoso conosco. Eu devo enfrentar tribulações que vão surgir com certeza de que eu sou amado, com a certeza de que eu sou amado por Deus, com a certeza de que Jesus morreu por mim. E Ele morreu por mim, morreu por você, para que possamos estar eternamente com Ele. Aleluia. Você pode me perguntar, e se, apesar de eu tomar todos os cuidados devidos, e eu for contaminado por esse vírus e morrer, ou se eu for perseguido e morto por amor a Jesus? Você pode fazer essa pergunta para mim? E eu respondo com o que disse o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Jesus, quando veio a esse mundo para morrer na cruz em nosso lugar, queridos, Ele tinha os seus olhos no futuro, Ele tinha os seus olhos no porvir, Ele tinha os seus olhos no mundo espiritual. Ele estava naquela cruz sofrendo aquilo que Ele sofreu, dores atrozes, mas Ele nos via redimidos pelo seu sangue. Aleluia. Ele nos via salvos, vivendo a eternidade em sua companhia. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele disse: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo se referia aqui, queridos, à glória de Deus, à felicidade, à nossa honra no céu. Ele diz: aquilo que nós passamos aqui, os sofrimentos, as tribulações, por maiores que sejam, Paulo está dizendo assim: isso tudo, esses sofrimentos que você está sentindo que são extremos, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia. Queridos, a nossa pátria, a nossa cidade, ela não é desse mundo. A nossa esperança não está aqui, nem deve estar. A nossa esperança, segundo a palavra de Deus, não é daqui. O escritor de Hebreus, ele informa isso. Hebreus 13:14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aqui não é o nosso lugar permanente, meu querido, minha querida. Aqui é simplesmente um lugar de peregrinação nossa. Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 21:2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Esse é o nosso lugar, queridos, e não esse mundo. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, Paulo escreveu: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Sabe, queridos, essa esperança, ela tomou conta do meu ser. O amor de Deus me sustenta, o amor de Deus me fortalece. Ele fortalece a minha alma. É essa a minha esperança, é essa a tua esperança em Cristo Jesus. Sou amado pelo meu Pai. Você que é filho de Deus é amado pelo Pai. Algumas vezes o apóstolo Paulo se dirigia aos irmãos da sua época como amados pelo Senhor. Por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Paulo chegava, escrevia para eles e dizia assim: irmãos amados pelo Senhor. Eu sou amado pelo Pai. Você que é de Deus é amado pelo Pai, é amada pelo Pai. Os tempos eles são difíceis, sim, e não haverá facilidade daqui para frente, queridos. Pelo contrário,
É hora de vigiar. É hora de orar, de se fortalecer em Jesus. Ele nos preveniu. A palavra está escrita. Mas também é hora de arrependimento. Também é hora de arrependimento. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu aconselho, arrependa-se. Entregue-se a Jesus. Arrependimento é mudança de vida, e Jesus vai te auxiliar, vai te ajudar, vai proporcionar essa mudança. Você sozinho não consegue. Não espere para ser uma transformação para ir a Jesus. Vá a Jesus para ser transformado. Arrependimento, esta é a hora, meus queridos. Em Lucas, no capítulo 13, versículo 3, Jesus diz assim: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Sabe, Jesus era tão maravilhoso que Ele não escondia nada. Deus não esconde nada de nós, está tudo escrito. Todos um dia vamos deixar esse corpo mortal, a Bíblia fala sobre isso. Mas também haverá um dia, segundo a Bíblia, em que todos os homens, por meio da ressurreição, serão restaurados à condição em que foram criados, em que o corpo, a alma, o espírito, perfeitamente ajustados, prosseguirão a sua existência na eternidade. Nesse dia, os que são de Jesus viverão com Ele eternamente, na cidade santa, na Jerusalém celestial. Mas os que o rejeitaram, diz a Bíblia, eles serão julgados por sua rebeldia contra o Criador e serão lançados no lago de fogo por toda a eternidade. Ah, meu irmão, você veio hoje trazer uma palavra dura. Eu não trouxe palavra dura, não. Eu estou simplesmente trazendo o que está escrito na palavra de Deus. Como eu costumo dizer, nós aqui em cima somos simplesmente caixas de som. Nós só reverberamos aquilo que Deus está dizendo. E é isso que Ele está dizendo, está escrito na palavra. Daniel capítulo 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Queridos, essa é a hora. Não perca mais tempo. Deus, o desejo de Deus é que você escute a sua palavra. Essa é a hora. Esta é a hora. Nós estamos tendo notícias a cada dia, todos os dias, de pessoas que estavam sãs, saudáveis, e que de repente partiram desse mundo por conta dessa pandemia. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos de vida, queridos, neste mundo. Portanto, não podemos perder tempo, a hora é esta aí, você onde estiver, escute. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, está escrito: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. A escolha é sua. A escolha é sua. Eu vou pedir aos irmãos do louvor que cantem um louvor que eu quero que você reflita na letra desse louvor. Reflita, feche seus olhos. Peça para Deus continuar falando com você, como tem falado também a mim, também através desse louvor, em nome de Jesus. Escute.
eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. E ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. É o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Sim, vem, Senhor. O nosso Deus, Maranata, vem, de receber. vem, Vamos clamar, então vem. E toda a igreja clama, toda a igreja clama. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome
a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Hoje é o dia. Faça a sua escolha agora. O dia é hoje. Aí onde você está, tome a sua decisão. Decida. Não perca mais tempo. Os dias são difíceis, mas nós temos a esperança no nosso Senhor, que governa sobre os céus e a terra. Ele é a nossa esperança. Ele não perdeu o controle do mundo. Tudo ainda está sob o seu controle, sob o seu comando. No Salmo 113, versículos 4 a 6, olha o que o salmista diz: o Senhor está exaltado acima de todas as nações, acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Aleluia! Esse é o nosso Deus, aquele que está acima dos céus, acima da terra. Aquele que é tão grande, tão poderoso, que para ver o que está se passando, Ele se inclina de tão grande que Ele é. E Ele é a minha esperança, Ele é a tua esperança, a esperança daqueles que já entregaram a vida a Jesus Cristo. Hoje é o dia, queridos. Esta é a hora. Aí onde você estiver, se você estiver assistindo e estiver com a possibilidade de estar registrando no bate-papo aí na transmissão, coloque o seu nome. Nós iremos orar por você também. Alguém da igreja talvez até te procure, se tiver como, se você botar a fonte de contato. Receba Jesus agora, entregue a sua vida a Ele, reconheça que você precisa dEle, se fortaleça no Senhor para o que ainda vem nesse mundo, queridos. E você, meu irmão, que anda cocheando entre dois pensamentos, como diz a palavra de Deus em 1 Reis 18, 21, cheio de questionamentos que querem te fazer desistir, eu digo para você: não desista, não desista, o Senhor está com você, acredite, Ele controla todas as coisas, nós vimos isso agora. Lembre-se de Hebreus 10, versículos 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Eu e você, nós que somos de Jesus, que temos a esperança nele, a certeza do seu amor, do seu cuidado, do seu poder, da sua grandiosidade, a fé na sua palavra, nós que vivemos pela fé, nós não retrocedemos. Nós que vivemos pela fé, nós não nos retiramos para a perdição, não. Portanto, meu irmão, se você está cocheando entre dois pensamentos, você agora, nesse momento, rejeite todo o pensamento que te leva a querer desistir de Jesus, a querer desistir da vida. Rejeite isso, repreenda isso e confie no nosso Deus. Abra o coração para Ele. Conte das suas aflições, das suas angústias. Aí onde você estiver, se prostre diante de Deus. Se quebrante diante de Deus, fale para Deus. Ele conhece o seu coração, sim conhece, mas na hora que você fala, é uma atitude de submissão, é uma atitude de reconhecimento da grandeza dEle e um pedido de socorro. Faça isso aonde você estiver, queridos. E lembre-se, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Portanto, persevere, fique firme, não retroceda. Lembre-se, Jesus é contigo. Aleluia.
Eu acredito que o Espírito Santo falou conosco hoje. Agora eu quero orar. Eu quero orar por você que decidiu agora, fez a sua escolha de entregar a sua vida a Jesus Cristo. E quero orar também por você que estava cheio de dúvidas e de questionamentos, e que agora teve a fé fortalecida porque ouviu a voz de Deus no teu coração. Eu quero orar por você, meu querido. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, como a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Como a tua palavra, Senhor, enriquece. Como a tua palavra, Senhor, fortalece a fé. Por isso que o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos, Senhor, nos separar dela, porque se nos separarmos dela, nos separamos de Ti. Senhor, eu creio que essa palavra é poderosa, como o Senhor mesmo diz, e tudo que o Senhor diz eu acredito. E ela é poderosa para transformar corações. Por isso, Senhor, eu oro por aqueles que neste dia fez a opção, Senhor, de entregar a vida a Ti, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que Jesus Cristo passou por tudo o que passou, porque já podia daquela cruz meditar esta vida que entregou-se a Ti hoje, Senhor. Há 2000 anos o Senhor já via esse homem, esta mulher, este jovem se entregando ao Senhor hoje. Por isso que o Senhor suportou tudo aquilo, pagou o preço para que houvesse essa salvação, Senhor. Obrigado, Jesus. Que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa não porque o Senhor pode, mas que a partir de hoje o Senhor se revele cada vez mais a cada um desses que entregou-se a Ti, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Senhor, eu oro também por aqueles que estavam com dúvidas, aqueles que estavam cocheando entre dois pensamentos, como está escrito na Tua palavra. Senhor, que eles possam ter, Senhor, a fé renovada, a esperança renovada, Senhor, e que eles possam permanecer, Senhor, se erguer, como diz a palavra do Senhor, Senhor, levantando as mãos santas, meu Deus, Te glorificando, orando a Ti, Senhor, e estejam prontos, sabendo que o Senhor é com eles, que o Senhor é conosco, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade e em qualquer tribulação, Senhor. Em nome de Jesus, que haja um renovo em todas as nossas vidas, meu Deus, nesse dia. E que o Teu nome seja glorificado e que possamos ser testemunhas do Senhor, aonde estivermos, cheios de fé, cheios de esperança, Senhor. Sabendo, meu Deus, que o nosso mundo não é esse. Assim nós Te oramos, Senhor. Assim nós oramos desde já agradecidos, em o nome de Jesus. E aquele que crê, aonde você estiver, diga amém, assim seja. Creio que Deus falou conosco hoje. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar esse momento glorificando o nome do Senhor, como vemos fazendo ao longo deste culto. Ele é digno e merecedor, Ele está voltando, Seu reino está chegando e nós precisamos estar preparados para isso, glorificando sempre, adorando sempre. Vamos lá! Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim,
o Senhor Jesus abençoe a tua casa, querido. Tenha uma ótima semana na paz de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe.